Essa é a nossa revisão sobre período composto para você que vai fazer o concurso organizado pelo Sebrasp ou CESP, como queira. Bom, a partir de agora teremos 10 questões sobre período composto. Vamos lá? A primeira questão, ela do ano de 2025, disse assim: a oração que a sobrevivência não é assegurada pelo emprego da força, está no segundo período do terceiro parágrafo, está nesse quadrinho aí, logo abaixo, tá? Eu transcrevi. Essa oração exerce sintaticamente a função de complemento da forma verbal assentou. Então, o segundo período do terceiro parágrafo está nesse quadrinho roxo aí. Leia, analise, use o seu conhecimento prévio e, em seguida, ouça o meu comentário. Vai lá. Bom, se você pausou a tela e resolveu a questão, vamos lá. Quando a gente fala de um período composto, aquele que tem 2, 3, N orações, essas orações são ligadas por intermédio de uma coisa que a gente chama de conectivo, ou que a gramática convencional chama de conjunção, quando é uma palavra só, ou locução conjuntiva, quando é uma expressão. Então, o homem comentou que tudo seria resolvido no dia seguinte. Você está vendo aí que eu tenho o verbo comentou e tenho a expressão verbal seria resolvido. Então, eu tenho dois núcleos verbais, duas orações. O que é o elemento que conecta essas duas. Ficaram felizes quando viram a recuperação do doente. Eu tenho o verbo ficaram, eu tenho o verbo viram, dois núcleos verbais, duas orações, o conectivo, a conjunção quando, temporal. Era o brinquedo que sempre quis ganhar. Era, uma forma do verbo ser, quis ganhar, uma expressão verbal. Então, eu tenho dois núcleos verbais, duas orações, conectivo que. Não estudou muito, mas passou no concurso. Estudou é um verbo, passou é outro verbo, duas orações, conectivo mas. Só chamando a atenção que na terceira frase, o que não é uma conjunção nem uma locução conjuntiva, ele é um pronome relativo. Mas isso é um assunto para outro tema que nós vamos abordar. De qualquer maneira, o que é um elo que une essas orações aí do período composto. Bom, quando a gente tem o trecho, Charles Darwin assentou que a sobrevivência não é assegurada pelo emprego da força. Assentou é um verbo. É assegurada é uma expressão verbal. O conectivo que nós apresentamos agora há pouco, está aí. Então, são duas orações. Quando eu olho o período inteiro, o sujeito é o Charles Darwin. O Darwin é aquele que realizou a ação de assentar. Então, o verbo é o verbo assentou. E aí, eu não posso parar, olha, gente, boa noite, tudo bem? O Charles Darwin assentou. Assentou o quê? Quem assenta, assenta algo. Então, o que vem depois desse verbo é para completar esse verbo. Portanto, é um complemento verbal. E esse complemento verbal é uma oração, já que eu mostrei para vocês que existe aí uma expressão verbal. Essa oração começa com o conectivo que. Não tem uma preposição. Não é de que, em que, com que, por quê. Então, essa oração funciona como objeto direto do verbo assentar. Ok? No nome tradicional, que o Sebrasp não cobra, ela se chama oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, você acertou a questão se você disse que era correta essa assertiva. Essa oração, ela de fato exerce a função de complemento do verbo assentar. Esse complemento que não tem preposição e que se chama objeto direto. Então, está o primeiro exemplo de uma questão de período composto que você pode encontrar na sua prova. Continue estudando, continue nos seguindo e nós, em breve, comentaremos a questão número 2. Até lá!